Olá pessoal, mais um vídeo de resolução de exercícios aqui no canal, dessa vez uma lista sobre Revolução Russa, uma lista com 8 exercícios apenas. Como sempre, o link para você baixar essa lista tá aqui na descrição do vídeo, então vamos lá resolver e comentar item por item, como eu sempre faço. Bom pessoal, o primeiro exercício aqui é da Unesp 2015, tem um texto que diz o seguinte: a influência e o domínio do povo pelo partido, isto é, por alguns recém-chegados, os ideólogos comunistas procedem dos centros urbanos, já destruiu a influência e a energia construtiva desta promissora instituição que eram os sovietes. No momento atual, são os comitês do partido e não os sovietes que governam a Rússia, e sua organização padece de todos os defeitos da organização burocrática, né? Uma carta do Kropotkin enviada a Lenin. Então aqui a gente tem duas coisas. Primeiro, a data, né? Ela é enviada em 1920, então a gente já tem a Rússia pós-revolução sendo descrita aqui, né? E aí você tem no enunciado uma outra informação importantíssima, olha lá. As críticas do anarquista Kropotkin a Lenin, presente nessa carta de 1920, indicam sua. Então vamos lá, primeiro ponto importante. O Kropotkin, ele está criticando justamente a institucionalização do governo russo via uma estrutura do Partido Comunista e não pela estrutura das assembleias populares de trabalhadores que seriam os sovietes. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente teria que lembrar que, como anarquista, o Kropotkin ele é contrário às instituições, o aparato burocrático do Estado, porque entende que é uma forma de hierarquização de poder, é uma forma de opressão, é uma forma de imposição de lei, né? Entenda como bem quiser, mas em termos bem simples é assim que a gente trata, né? Essa rivalidade entre a percepção anarquista, né, do socialismo e a percepção marxista. Então é essa crítica que está sendo colocada aqui, beleza? Então vamos lá. O que o Kropotkin está criticando nesse texto de acordo com as alternativas? A crença de que o partido bolchevique, né, que é o partido leninista, consiga reconhecer o poder supremo dos sovietes e extinguir a injustiça social, hegemonia burguesa e o autoritarismo. Só que aqui vamos ao primeiro ponto. O Kropotkin, por ser anarquista, ele não crê na via partidária para estabelecer isso. Tanto que o texto dele critica justamente esse posicionamento, essa imposição, esse predomínio da visão partidária. Então o item A já está descartado, beleza? Vamos aqui para o item B. Insatisfação em relação à diminuição da influência das associações de soldados e trabalhadores, entre aspas, os sovietes, né? E o aumento da influência política das lideranças bolcheviques. Bom, se você olhar o texto, é exatamente isso que ele faz. Ele critica o esvaziamento do soviete e o aumento, né, dessa influência do partido. Então aqui a gente já pode marcar o item B como alternativa correta, galera. Mas vamos lá para ver as outras, né? O que excluiria elas? C. A disposição de anular a influência dos sovietes para que o Estado russo seja eliminado e se instale uma nova organização política baseada na supressão de toda forma de poder. Só que ele não, repara, aqui, indicam sua disposição de anular os sovietes. Não, ele está reclamando justamente deste processo. Nesse caso aqui da Unesp, os itens das alternativas eles têm que complementar o raciocínio que está expresso ali no enunciado. Então não é isso que ele faz. D. Avaliação de que o Partido Social Democrata se tornou, após a Revolução 1 de outubro de 17, o único grupo político capaz de conter as manifestações sociais e reestruturar o Estado russo. Não, o Kropotkin ele acha que isso deveria ser feito pelo soviete e não por um partido. Então, de novo, discordância diante do esforço organizativo do país empreendido pelos bolcheviques. Até aí tudo bem, ele discorda realmente deste modelo de organizar o país.
Mas olha lá o final, e sua aposta no retorno da monarquia parlamentar derrubada pela Revolução. Ele não é um reacionário, ele não quer a volta da monarquia que foi derrubada. Ele quer a derrubada dessa monarquia e ele quer a reestruturação da sociedade russa, mas por outros mecanismos, por outros parâmetros. Por quê? Porque ele é um anarquista. Então aqui na primeira questão é a alternativa B. Beleza? Então vamos aqui seguindo a lista. Ó. Exercício 2, ó, Santa Casa. Os únicos aliados em potencial do soviete eram principalmente os pequenos camponeses e outros grupos empobrecidos da Rússia, e, em segundo lugar, o proletariado de outras nações envolvidas na guerra. Né? Edmund Wilson, Rumo à Estação Finlândia, tá? Que é um livro que fala, né, da chegada do Lenin ao poder. O excerto reproduz a posição política do líder do partido bolchevista, Lenin, durante o processo revolucionário que se inicia segundo o calendário russo em fevereiro de 17. Lenin considera o Conselho das Fábricas da cidade de Petrogrado, o soviete, representante legítimo da classe operária e... Então vamos lá. Vamos no texto. Ele menciona o soviete, que é formado por operários. E aí vai dizer que são os pequenos camponeses e grupos empobrecidos da Rússia. Por quê? Porque quando a gente fala da Revolução Russa, pessoal, a gente tem que lembrar que existem duas vertentes dentro, né, do socialismo, do processo revolucionário russo. Os marxistas, que a gente pode chamar de ortodoxos, que seguem à risca, né, o Manifesto Comunista, os escritos do Marx, eles são muito apegados à ideia da revolução proletária, porque é assim que está descrito por Marx. Só que o problema é o seguinte: a Rússia é um país agrário, é um país em que o operariado compõe uma parcela muito pequena da população, embora esteja extremamente concentrado, né? O Hobsbawm chama muita atenção disso no seu livro na Era dos Extremos, quando ele comenta a Revolução Russa. Só que o Lenin, ele amplia essa concepção de classe revolucionária, tirando essa ideia de um movimento necessariamente proletário, necessariamente operário, e ele expande essa concepção para a ideia de classes trabalhadoras ou de classes excluídas. Por quê? Porque aí ele inclui na revolução o camponês, seja ele o pequeno proprietário, seja ele o camponês que trabalha para um grande latifundiário. Porque isso é que compõe a maior parte da população russa, a classe trabalhadora russa, efetivamente. E aí, ao fazer isso, vamos lá, ele garante o cumprimento pelo governo russo das dívidas contraídas com banqueiros europeus. O foco do Lenin não é agradar banqueiro europeu. Isso não está expresso no texto. B. Compreende a revolução como um movimento de alianças das classes socialmente dominadas. Sim, é uma aliança dos camponeses, que são em si uma classe social com suas características, trabalhadores rurais, tem toda uma questão de classe, de identidade, e o proletariado urbano, o trabalhador industrial. Então ele junta essas classes, que dentro do espectro social da Rússia são as classes dominadas. É isso que ele faz. Olha C, propõe uma aliança ampla das classes trabalhadoras, até aqui está certo, com o conjunto da sociedade russa. O problema do item C é quando ele fala conjunto da sociedade russa. Por quê? Porque aí pressupõe que a classe trabalhadora vai se associar a classes não trabalhadoras. Nobreza, burguesia, coisa que não é a proposta. Sustenta a necessidade da manutenção das conquistas territoriais do exército russo. Tudo bem, a Revolução Russa ocorre no contexto da Primeira Guerra Mundial, mas aonde aqui nesse enunciado o Lenin está falando de conquistas territoriais? Está incoerente contexto. Não teria de onde você tirar este raciocínio. Condiciona a vitória da Revolução à ruptura da Rússia com os povos participantes da guerra. Não necessariamente, porque olha só, ele bota aqui também, né, a ideia de uma identificação entre as classes trabalhadoras de todos os países, porque afinal é inclusive um dos tópicos, né, do Manifesto do Partido Comunista, essa ideia de que as aproximações de interesse se dão pela classe e não pela nacionalidade. Então não poderia ser. Por isso, a melhor é a alternativa B.
Ele compreende a revolução como um movimento de aliança de todas essas classes dominadas, que ele chama de classes trabalhadoras, sejam elas rurais ou urbanas. Tá? Então fica aí a resolução, questão bem legal da Santa Casa, para falar bem a verdade. E a terceira, que é da São Francisco, 2016, tem uma charge bem legal aqui, ó. A Revolução Russa marcou uma nova fase da história da Rússia. O czarismo entrou em colapso e com isso a revolução tornou-se iminente. Analisando a imagem dentro do contexto histórico em que se desenvolveu a Revolução Russa, é possível concluir que ela faz referência. Aí você olha lá, tem os operários, né, tem os trabalhadores industriais, aqui ó, a fábrica, e aqui dentro, né, das bandeiras você tem paz, terra e pão, que são lemas invocados pelo Lenin, né, durante o processo revolucionário russo. Paz é a saída da Rússia da guerra, né? Terra é uma menção a uma reforma agrária, né? Afinal ele está atraindo os camponeses, e o pão é a questão de resolver o problema de desabastecimento da Rússia. Em que contexto Lenin fala isso? Bom, a Revolução Russa começa em fevereiro, mas em fevereiro predominava a tese mais ortodoxa dos socialistas russos, que acabavam vendo uma impossibilidade de uma revolução marxista na Rússia naquele contexto, tanto que apoiavam um reformismo liberal para a Rússia. Esse ponto é importante, né? A fim de que a Rússia passasse por uma etapa de desenvolvimento capitalista e industrial, para que assim gerasse uma sociedade baseada na dualidade entre a burguesia industrial e o operariado, para daí num segundo momento acontecer uma revolução socialista como predita por Marx. O Lenin, ele quer subverter esse determinismo, ele quer partir para uma aliança com todas as classes trabalhadoras e fazer uma revolução socialista dentro daquilo que era possível na Rússia. Ele faz isso durante o governo provisório, que é esse governo menchevique do Kerensky. Então, aqui é uma questão um pouco de decoreba, e a gente vai olhar os elementos dela, são muito de descarte anacrônico, mas eu botei essa questão aqui porque é interessante para a gente revisar este conceito, né, de que não havia, a princípio, uma ideia de uma revolução efetivamente socialista. Havia primeiro uma ideia tanto por parte de liberais burgueses como por parte dos próprios socialistas, a crença de que a Rússia deveria fazer uma revolução muito parecida com o que foi a Revolução Francesa, por exemplo. Tá? Mas olha os outros itens. Domingo Sangrento, por meio do qual a população russa saiu às ruas para reivindicar direitos. Bom, isso foi em 1905 e está associado não à queda do czarismo, mas a um primeiro movimento de reforma quando se cria um parlamento na Rússia. C. A revolta do encouraçado Potemkin, quando tripulantes saíram às ruas, apoiados pela população, demonstrando insatisfação contra a situação social vigente. Bom, o Levante do Encouraçado Potemkin e o Domingo Sangrento Russo são episódios do mesmo contexto. Então aqui teria uma duplicidade de gabarito e ambas estão anacrônicas, né, porque elas aconteceram bem antes, né, não se refere a essa fala de Lenin. Guerra Civil após a derrubada do czarismo, na qual os soviéticos reivindicavam melhorias da legislação trabalhista. Não, a Guerra Civil que acontece após a derrubada do czarismo é justamente entre o grupo revolucionário, né, e os defensores da manutenção da monarquia. Revolução Branca, que ocorreu após a aliança entre bolcheviques e mencheviques na tentativa de criticar o czarismo. Não, a Revolução Branca também é essa guerra civil, essa tentativa, né, de preservar aspectos da sociedade russa. Então, uma questão, né, fácil, mas interessante para revisar o conceito. Bom, FMP 2014, texto aqui do Daniel Arão Reis Filho, né, que é um autor importantíssimo para falar de ditadura civil-militar no Brasil. Em 1921, o país estava em ruínas. No inverno de 21-22, houve uma grande fome que, com as epidemias, matou cerca de 5 milhões de pessoas. Bom, isso aqui já no contexto pós-revolucionário, né? As revoltas locais, greves e insurreição revolucionária do Kronstadt configuravam um quadro de descontentamento generalizado. Sim, né, é muito ilusório você achar que depois de outubro de 1917 tudo na Rússia foram flores.
Não, você tinha um país que vinha de uma Primeira Guerra Mundial, de um processo de ruptura política bastante profundo, ou seja, a situação era muito caótica na Rússia. Mas, né, essa situação socioeconômica da Rússia, resumida no texto, foi causada, entre outros motivos. Vamos lá. Extermínio dos Kulags. Não tem a ver com isso, né? Então, assim, não faz sentido você atribuir a Rússia, né? Uma coisa assim tão pontual, né? O Kulag, né, é um camponês, né? É a ideia, né, do camponês que era rico, que tinha propriedade, né? Então, assim, não é isso. O que causa esse problema é muito mais a estrutura, a crise estrutural. Aí você vê no B, conflito militar contra Hitler. Também não, porque Hitler é a Segunda Guerra Mundial, isso vai acontecer depois. Isolamento internacional do país. Opa, aqui já pode fazer um pouco mais de sentido quando a gente começa a cogitar, por exemplo, que para sair da guerra, para consolidar a revolução, a Rússia, por exemplo, faz um acordo, né, com a Alemanha. E ao fazer isso, a Rússia ela rompe, né, a sua aliança que era mais tradicional com a França e a Inglaterra. E isso dificulta, por exemplo, o comércio. Isso impede, por exemplo, que a Rússia, diante de uma situação, né, de crise interna, possa recorrer ao comércio internacional para se abastecer. Então isso aqui faz mais sentido. Aperfeiçoamento do regime czarista também não, porque o czarismo já não existe mais. E o fim das restrições ao comércio externo também não. Então aqui teria que ser isolamento internacional do país. Embora, galera, se você fosse responder isso numa questão dissertativa, muito provavelmente você encaminharia essa questão no sentido, né, de falar das heranças, de problemas estruturais gerados pelo envolvimento na guerra, pela própria fragilidade econômica da Rússia, né, por ser um país agrário, né, um país de capitalismo bastante periférico, né, no período czarista. Então, aqui é a alternativa C. Vamos pegar os 5 da FAMERP, olha lá. Seja como for, o comunismo não se limita à Rússia. Uma das minhas primeiras experiências políticas, quando me tornei membro do Partido Comunista na época, em que estudava em Berlim, foi uma discussão com o companheiro responsável por meu recrutamento. Ele ficou desconcertado quando lhe disse: bem, todo mundo sabe que a Rússia é um país atrasado, por isso podemos esperar que o comunismo tenha suas derrotas por lá. Eric Hobsbawm, falando de si mesmo. A afirmação do estudante de Berlim, futuro historiador inglês, baseava-se na ideia de que... Bom, olha lá. O Hobsbawm, ele é britânico, né? E, embora ele tenha uma família, né? A mãe dele era austríaca, então ele tem família tanto na Inglaterra como na Alemanha, né? Mas o Hobsbawm tinha essa percepção também muito pegada do marxismo, de que o lugar ideal para uma revolução como a russa não era lá. Né? Teria que ser um país industrializado, um país do proletariado consciente do seu espaço, né, na história. Então baseava-se na ideia de que as revoluções operárias vitoriosas ocorreram ao longo da história nos países mais industrializados. Só que aí vamos lá, houveram essas revoluções operárias vitoriosas? Isso é um ponto. B. As rupturas sociais radicais inauguradas pela Revolução Francesa deram origem a regimes totalitários. Todas as rupturas sociais deram origem a regimes totalitários. Totalitarismo é um conceito muito específico, né? Tem a ver com o nazismo, com o fascismo, com o stalinismo que ocorre na União Soviética. Mas não necessariamente todas as revoluções descambam para isso. Então vamos ver aqui.
O sucesso revolucionário seria possível somente no caso da propagação da revolução para países dominados pelos europeus. Então, peraí, o Hobsbawm está condicionando, por exemplo, o sucesso da Revolução Russa a você exportar a ideia da revolução para colônias, alvo do imperialismo? D. A vitória dos comunistas na Rússia foi liderada por partidos oriundos dos movimentos camponeses. Opa, que eu aposto que muita gente marcou essa aqui. Cuidado! A Revolução Russa, ela conta com a participação maciça dos camponeses, mas as origens do movimento não são camponesas. Oriundo, olha a palavra que ele usa aqui. Esse é o grande problema. E aí, a Revolução Bolchevista deveria enfrentar a questão do desenvolvimento econômico do país. Porque, vamos lá, a Rússia não era um país industrializado, mas o progresso, a concepção de desenvolvimento social que o Lenin tem, que os socialistas russos têm, é de um país industrial. Óbvio que esse país industrial seria já construído dentro de bases estatais. Mas esse é um dos pontos, né? Ou seja, você teria que lidar com questões muito complexas. E o que o Hobsbawm está prevendo ali, né? Que as dificuldades apresentadas ao longo desse tipo de processo vão acabar sendo utilizadas como provas do fracasso da proposta. Então, ele tem essa percepção, né? É isso que ele chama de derrotas. Tá? Então, tome cuidado. O problema é que ele faz isso aqui como uma afirmação e não como um desejo do marxismo. Tá? Por isso que não poderia ser a A. Então, no 5 da FAMERP, alternativa E. O 6º, que é da Federal Rural do Rio de Janeiro, lá em Seropédica, tá? Em 1921, o problema nacional central era a recuperação econômica. O índice de desespero do país é eloquente. Naquele ano, 36 milhões de pessoas não tinham o que comer. Nas novas e ruidosas condições da paz, o comunismo de guerra revelava-se insuficiente. Era preciso estimular mais efetivamente os mecanismos econômicos da sociedade. Ainda em 21, o 10º Congresso do Partido, Lenin propõe um plano econômico de emergência. A NEP, né, a nova política econômica. Comunismo de guerra é aquele exemplo que eu sempre uso do Dr. Zhivago, o filme, que o médico volta da guerra na Rússia e aí quando ele chega na casa dele, a casa dele está convertida num cortiço. Isso é uma medida tomada no contexto da saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, de uma revolução, de uma condição de precariedade absurda em que você dá a solução que é possível. É óbvio que essa imagem se cristalizou de tal forma na cabeça das pessoas que hoje, né, mais de um século depois da Revolução Russa, você ouve as pessoas associando socialismo, comunismo, ou qualquer coisa que elas identifiquem como sendo uma proposta de esquerda, a ideia de que você vai ter a sua casa transformada numa espécie de cortiço, numa habitação coletiva, e que vai todo mundo ter que abrigar uma família de desvalidos em casa, né? Não é isso. O que é a NEP? O Lenin, ele vai permitir algumas adaptações. Então, olha só. Ele reintroduziu práticas de exploração econômicas anteriores à Revolução de 17, que traduziram um abandono temporário de todas as transformações sociais feitas e um retorno ao capitalismo. Lenin suspendeu qualquer aspecto de socialismo no seu governo? Não. Não é isso. Ela constituiu a manutenção de elementos econômicos socialistas na organização da economia, como planejamento, e na permissão para o estabelecimento de elementos capitalistas por meio da livre iniciativa em certos setores. Olha como aqui ele está sendo bem seletivo. A NEP é muito mais isso. O Estado, a proposta toda, os setores essenciais da sociedade, estes continuam dentro de um sistema de planificação econômica e empresas estatais. Porém,
alguns segmentos da economia, percebeu-se que havia, primeiro, um desejo das pessoas, né? Quando ele propôs a reforma agrária, havia um desejo de transformar em pequena propriedade privada por parte do camponês. Segundo, que algumas questões econômicas, de fato, seriam muito complicadas de se solucionar por em meio de uma intervenção do Estado em setores mais amplos. Seria mais funcional se isso fosse, por exemplo, gerido, né, dentro de uma ideia de pequenas empresas, pequenas atividades individuais, autônomas, né? Então, é interessante. C, ela significou fundamentalmente uma reforma agrária radical que promoveu a coletivização forçada das propriedades. Não, porque ele inclusive vai permitir a pequena propriedade privada. Então aqui está errado isso. D, seu resultado foi catastrófico, mesmo permitindo volta controlada de relações capitalistas, já que ampliou ainda mais o nível de desemprego, produziu fome em grande escala. Não, não aconteceu isso. Significou, com a abertura para o capitalismo, um aumento substancial da produção industrial, mas, ao mesmo tempo, por ter retirado todos os incentivos anteriormente concedidos à produção agrícola, foi razão da ruína do campo. Também não, a Rússia não era industrializada ainda nesse contexto, então aqui a melhor é a alternativa B. Que é isso, né? É você conciliar uma proposta de Estado socialista com alguns elementos que a gente costuma associar ao capitalismo, né? Mas não necessariamente são capitalistas. Bom, aí nós temos os últimos dois. O sétimo é um exercício da Unicamp, primeira fase, né? 21. O quadro O Bolchevique foi pintado pelo artista russo Boris Kustodiev. Ele faz referências à Revolução de 17, tem seu centro a figura de um proletário segurando uma bandeira pintada na cor vermelha. A partir da leitura do quadro, aqui reproduzido em preto e branco, então, né, ele está até recortado aqui, mas você vê aqui a bandeira, né, e ele marchando, né, um proletário enorme marchando, né, quer dizer, uma alegoria, né. Seu contexto histórico, assinale a alternativa correta. A movimentação social de 17 resultou na saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, ok, e resolveu os problemas econômicos do país. O quadro retrata a pouca adesão popular ao movimento bolchevique. Não, né? Ele está ali fazendo uma alegoria da grande participação, então está errado. E também não resolveu todos os problemas econômicos, né? Não é um passo de mágica. A Rússia recém-industrializada foi palco do movimento bolchevique, que culminou com a ascensão de um regime democrático ao poder. O quadro retrata o amplo apoio popular à bandeira bolchevique. Bom, aqui já está errado de saída, porque a Rússia não era recém-industrializada. Tá? A nobreza russa tinha amplo apoio da monarquia e dos operários. Nada a ver, né? A Revolução Russa foi responsável pela queda da monarquia, sim, fim do czarismo, e a ascensão do Partido Bolchevique ao poder. O quadro foi visto pelo governo revolucionário como uma afirmação de sua ideologia. Sim, é um quadro que reforça, né, uma percepção que o próprio governo bolchevique tinha da Revolução Russa. Uma dica aqui sobre a Unicamp. Tem essa questão do bolchevique, tem aquela questão da liberdade guiando o povo, né, do Eugène Delacroix, que é a bandeira da França. E nas duas, a alternativa fala uma coisa muito parecida, né? Que aquilo que está na obra é a opinião do autor, é a ideologia do autor, é a ideologia do grupo político representado naquela imagem. Então, isso é um pouco genérico nesse tipo de interpretação de imagem, tá? Então, presta atenção nisso, né? Alternativas que remetem a esse tipo de formulação. E o último aqui da FUVEST 2018, né? Um exercício dissertativo. Então vamos lá. Come ananás, mastiga perdiz, teudista prestes burguês. Vladimir Mayakovsky, come ananás, 1917. Aí tem outro. Cidadão do fisco de rendas. Desculpe a liberdade, obrigado, não se incomode, estou à vontade. A matéria que me traz é algo extraordinária. O lugar do poeta da sociedade proletária. Ao lado dos donos de terra e de vendas, estou também citado por débitos fiscais. Você me exige 500 rublos por 6 meses e mais. Cidadão fiscal de rendas, eu encerro. Pago os 5 e risco todos os zeros.
Tudo que eu quero é um palmo de terra ao lado dos mais pobres, camponeses e obreiros. Porém, se vocês pensam que se trata apenas de copiar palavras a esmo, eis aqui, camaradas, minha pena. Podem escrever vocês mesmos. Conversa sobre poesia com fiscal de rendas, já feito em 26. Olha que interessante, né? Indique duas características da produção cultural da Rússia nos anos posteriores à Revolução de 17. Bom, você tem, obviamente, uma produção cultural que é bolchevique, que reforça, né, a crítica do Partido Comunista Russo ao burguês, ao Estado burguês, né, ao enriquecimento. Então você aqui tinha que falar dessa questão, né, de que é uma arte engajada politicamente e que que está condicionada à ideologia vitoriosa da Revolução. Então, né, é esse o grande ponto aqui, né? Indique e comente uma crítica e uma proposta de mudança presente nos dois poemas. Bom, no primeiro ele está falando da Revolução, ó, ela virá, né, e tal. No segundo ela também está falando da reforma agrária. Então você poderia, né, indicar isso, né, que no primeiro ele critica o luxo burguês, né, come perdiz, ou seja, dessa burguesia que vive na abundância, mas que o dia dela chegará. Na segunda você pode falar, né, da questão ao que ele quer, né, ó, eu quero uma terra, ou seja, o poeta se solidarizando com a classe trabalhadora mais pobre, né, e criticando lá o Estado, né, cobrando os tributos e a questão, né, da revolução ali como um movimento popular. Então você poderia se encaminhar para alguma dessas duas possibilidades, já que tem que ser uma crítica, né, e uma proposta de mudança, né? Então a crítica está aqui, né, a esse luxo da burguesia, e uma proposta de mudança está aqui, ó, né, a ideia da reforma agrária, né, a ideia da redistribuição da propriedade privada como maneira, né, de reduzir essas desigualdades. Então você tinha que se encaminhar deste jeito aqui. Bom, pessoal, então essa foi a resolução dessa lista, né? Como sempre, ela está aqui na descrição do vídeo. Fora isso, pessoal, deixa aí o seu comentário, algum tema que você acha que seria legal fazer uma lista. Se inscreve, ativa a notificação e indica esse canal para os seus amigos e até o próximo, tá? E deixa o like aí também que ajuda bastante. Então, um abraço e bons estudos.